Irmãos e irmãs, a viúva de Sarepta, uma mulher extremamente pobre, vivia numa época em que houve uma grande seca sobre toda a região. E como muitas pessoas, ela passou necessidade. Quando o profeta Elias bate à sua porta e pede abrigo, ela não lhe nega. Era uma pessoa boa. Em seguida ele pede água. Também não há problema. Quando ele pede pão, essa mulher diz uma frase de desespero. Olha, eu juro pela vida do teu Deus que eu tinha apenas um pouquinho de farinha, ia catar uma lenha para fazer o pão e depois morreríamos, eu e meu filho. Sentaríamos para esperar a morte. Pensa a situação de uma mãe que tem que dizer isso. Essa última refeição, a última comida que nós temos. Depois disso, nós sentamos e esperamos para morrer. Várias vezes na Bíblia, nós encontramos pessoas que são marcadas pelo desespero. Existem muitos exemplos do Evangelho. Os discípulos que no meio da tempestade, no barco, gritam ao Senhor: Senhor, não te importa que nós pereçamos? Como se Jesus não se preocupasse com eles. O cego Bartimeu, que gritava alto: Jesus, tem de piedade de mim. Medo que Jesus passasse e não o visse, não parasse para atendê-lo. O homem paralítico à beira da piscina de Betesda, que quando Jesus lhe pergunta: você não quer ser curado? Ele responde: Senhor, eu não tenho ninguém que cuide de mim. A marca da solidão, da tristeza, da falta de esperança, são coisas que nós vemos nesse nosso mundo. A essa mulher, da primeira leitura, a presença do profeta Elias recorda que Deus não vai abandoná-la. Basta que ela se comprometa com Deus, que ela confie, que ela caminhe junto com Ele. E de fato, naquele período de seca, enquanto o profeta esteve em sua casa, não lhe faltou nada do que era mais necessário. Essa confiança em Deus diz respeito à verdadeira religião. Hoje em dia muitas pessoas falam que Jesus não criou religião nenhuma, nunca fundou nenhuma igreja, que ele não queria isso. É meio estranho explicar. Se ele não queria nenhuma igreja, por que a palavra igreja aparece mais de 70 vezes no Novo Testamento? Inclusive a famosa passagem onde ele diz: tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. O problema da religião é que nós sabemos que tudo aquilo que é sadio pode adoecer. E é isso que o mundo muitas vezes não aceita em nós que somos religiosos. Veja o Evangelho de hoje como começa: tomai cuidado com os doutores da lei, que eram os entendidos, os religiosos, os líderes das comunidades daquele tempo. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados, gostam do status, da fama, de parecerem bons, mas enquanto fazem suas longas orações, devoram as casas das viúvas. Isso é o que nós chamamos de contra-testemunho, hipocrisia. Quando a nossa fé é utilizada não para nos aproximar de Deus, mas para simplesmente aliviarmos nossa culpa, nos sentirmos melhor que os outros. E inclusive, quando pessoas que se dizem religiosas cometem coisas sérias. Quando Jesus diz, eles devoram as casas das viúvas, ele está falando justamente da corrupção. Gente que ao mesmo tempo que amava a Deus, desprezava os mais pobres e não ligava ao seu sofrimento. E ele responde: por isso eles receberão a pior condenação. Jesus não aprova uma religião só de aparência, uma religião de faz de conta, uma religião que sirva simplesmente para nos eximir da nossa culpa, para parecermos mais virtuosos, mas que não nos transforma em pessoas melhores. E é por isso que, voltando o seu olhar para aquela pobre viúva, ele faz uma comparação que aparentemente é absurda. Os ricos iam lá e davam suas melhores ofertas no templo. Aquela senhora deu 2 moedinhas que não valiam quase nada. E Jesus disse: ela deu muito mais do que os outros. Sempre
no segundo domingo do mês, nós rezamos a missa pelos nossos dizimistas e sorteamos a Bíblia no fim. Veja só que interessante. O dízimo muitas vezes é extremamente mal interpretado. Às vezes por causa de igrejas que, de certa forma, pregam a famosa teologia da prosperidade e transformam o dízimo numa espécie de barganha com Deus. O dízimo nada mais é do que a minha participação na igreja. É graças ao dízimo que nós temos uma igreja bonita como essa, a luz nos iluminando, ar-condicionado, e quem paga o dízimo pode até dizer, olha, eu tenho a graça de pagar por aqueles que não pagam e usufruem do que eu contribuo. Mas isso tem que ser fruto, sobretudo, do meu amor a Deus e do meu desejo de participar da obra da redenção. Não é uma barganha, não é eu dou a Deus para receber de volta. Não, é um fruto de gratidão, algo que eu faço porque eu participo, eu acredito nessa obra e eu quero que essa igreja continue funcionando. Simples assim. Inclusive, Jesus dá um ensinamento muito bonito no início da sua pregação. Quando fizerdes uma doação, não deixe que a tua mão direita saiba o que faz a esquerda, porque quem doa para aparecer já alcançou a sua recompensa. Agora, se você não fala para ninguém, Deus que vê o escondido percebe o que você fez. E foi isso que Jesus viu no coração daquela senhora. O dízimo, a própria palavra dízimo, significa a 10ª parte. Era pensado mais ou menos assim, numa época em que a sociedade era agrícola. Se eu colhesse 10 sacas de farinha, eu doava para o templo. Com o tempo, nós católicos, eu acho que nós somos a única religião cristã que admitiu isso. A gente não pede 10% mais. Por quê? Justamente por causa disso. Jesus relativizou a doação. Veja que interessante. Se eu sou solteiro e ganho 5 mil reais e moro com os meus pais, dar 10%, dar 500 no dízimo, é um esforço grande, mas provavelmente não vai me fazer sentir falta de nada de necessário para a minha vida. Agora imagina um pai de família que ganha 2.500 e que tenha 2 filhos e que tem que sustentar a sua casa. Doar 250 para ele é muito mais difícil, porque vai fazer falta. E é isso que Jesus está dizendo nessa leitura. Aliás, essa leitura pode ser ainda mais aprofundada. É bonito nós vermos, comparando as duas viúvas, que a primeira não conhecia o Deus de Israel. Ela vai conhecê-lo a partir do profeta Elias. E ela aprende que aquele Deus vai cuidar dela. Por isso, antes, ela está no estado de desespero, de se entregar à morte. Essa velhinha do Evangelho, não fala que ela está desesperada. Dá a entender que ela é necessitada, sim. Inclusive porque ela viu que era própria para a sua sobrevivência. Mas ela vai ao templo, reza e faz sua oferta. Na verdade, a gente pode buscar o sentido disso quando nós voltamos da língua que a Bíblia foi escrita. O Novo Testamento foi todo escrito em grego. Uma língua muito bonita, que deixou muitas marcas, principalmente nas nossas ciências. Né? Quando eu falo de biologia, a ciência que estuda a vida. Uma biografia é escrever a vida de alguém. Uma biópsia é observar as células vivas. Bios, em grego, significa vida. E quando nós olhamos no original, no grego, o que essa mulher faz não é doar o material que ela tinha para viver. Lá está escrito literalmente. Ela doou a própria vida. E isso nos leva muito além das moedinhas que ela jogou. Vamos imaginar uma mulher, mãe de família, que durante todo o tempo da sua vida serviu a Deus, tanto no templo de Israel, onde estava a presença do Deus Todo-Poderoso, quanto no templo doméstico que era a sua casa. Ela amou, dedicou seus filhos ao marido, rezava todo dia, praticava o bem. No fim da sua vida, quando ela está passando por esse momento de penúria, ela não cai no desespero. A vida dela toda foi uma comunhão com Deus, foi um encontro com Ele.
a vida dela toda foi perseverança no nome do Senhor. Por isso nós temos que pensar bem. Deus não quer nada de nós além da nossa vida. Não porque Ele precisa ficar com ela, mas porque Ele quer que todos nós a tenhamos e a tenhamos em abundância e até a vida eterna. Ele quer a nossa vida para nos transformar, para nos tornar pessoas melhores. E não adianta nós ofertarmos nada que não seja a nossa vida. Não adianta eu doar uma fortuna se o meu coração não se abre aos necessitados, se eu não consigo viver a fidelidade dentro do meu lar, se eu me torno uma pessoa corrompida na sociedade, se eu não consigo ser honesto. Viver a palavra de Deus é um compromisso integral. Por isso que aquela mulher deu a própria vida. E por isso que ela não está marcada pelo desespero. Ela sabe o Deus no qual ela confiou e está tranquila, está em paz. Esse é o fruto da verdadeira religião. Quando nós olhamos para o nosso tempo tão marcado pelo pessimismo, pelo desespero, pela tristeza, pelo desânimo, deveríamos pensar: temos doado a nossa vida a Deus verdadeiramente? Eu tenho feito do meu casamento, do meu lar, da minha vida sacerdotal, religiosa, uma doação a Deus? Eu vivo em comunhão com Ele? Ou será que a minha vida é fatiada? Que eu sou cristão aqui, eu não sou nem em Deus eu acredito de vez em quando, ou ajo como se não acreditasse. Deus não quer as sobras da nossa vida, porque ninguém que nos ame de verdade quer as sobras. Pensemos nisso, no nosso compromisso com o Senhor. Que esse Evangelho abra o nosso coração aos mais humildes, aos mais necessitados, e nos ensine que Deus quer de fato que nós nos comprometamos com Ele, para que Ele transforme a nossa vida e nos dê a esperança e tudo aquilo que nós necessitamos para viver bem e viver em plenitude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.